nome é Marcos Mendes Granconato, eu sou pastor da Igreja Batista Redenção e sou professor no curso de Teologia Sistemática no Seminário Bíblico Palavra da Vida. O tema deste curso que estaremos apresentando a vocês é Doutrinas Básicas, é Teologia Sistemática sendo apresentada de uma forma bastante básica. E vamos falar agora sobre a doutrina das Escrituras, também conhecida como bibliologia. É o que a Sagrada Escritura fala acerca de si mesma. É muito importante que nós tenhamos alguns conceitos corretos acerca da Sagrada Escritura. Por quê? Porque é a Sagrada Escritura a base de toda a doutrina cristã. Se nós tivermos um conceito inadequado da Sagrada Escritura, todas as demais doutrinas serão afetadas por esse conceito errado. De modo que, geralmente, quando alguém crê de modo errado acerca de um ensino ou outro, se você procurar a base desse erro, você vai encontrar a base desse erro na bibliologia. A pessoa não crê que aquilo que a Bíblia diz sobre aquele assunto específico é verdadeiro. Por isso é fundamental que tenhamos um conceito elevado da Sagrada Escritura, para que construamos sobre esses alicerces um edifício doutrinário sólido e saudável. Um segundo fator que é bastante importante também, relacionado com a bibliologia, é a vida prática. Por quê? Porque a doutrina sadia está intimamente ligada com uma vida também sadia. Quando o homem crê que a Sagrada Escritura é palavra de Deus, autoridade, vontade dele revelada ao homem, este homem, crendo nisso, a tomará como uma bússola para a sua vida. Ele vai caminhar sobre as orientações, debaixo das orientações da Sagrada Escritura. Por outro lado, se ele não crer que ela é autoridade, se ele não tiver um conceito elevado acerca dela, ele será levado pelas suas próprias opiniões pessoais. E fatalmente, essas opiniões pessoais o levarão ao erro, o levarão à ruína. De modo que não somente as doutrinas que nós cremos devem ser construídas totalmente sobre a Sagrada Escritura, mas também a nossa ética, o nosso modo de viver também deve ser construído sobre a Sagrada Escritura, já que ela é, como veremos, a palavra de Deus inerrante e infalível. Um tema muito importante relacionado com a bibliologia, que é necessário que o estudante de teologia sistemática conheça, tenha afinidade com esse tema e até mesmo com essa linguagem, é o tema da canonicidade. Nós temos no estudo da teologia sistemática, especificamente no estudo da bibliologia, a palavra cânon. E o que é o cânon? É muito simples. O cânon é o conjunto de livros que compõem tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Muito bem, você pode perguntar, mas como nós podemos saber que esses livros que estão aqui, que compõem a Sagrada Escritura, devem fazer parte do cânon? Veja bem, os homens nunca atribuíram aos livros da Bíblia autoridade. Nunca eles fizeram isso. Na história da igreja cristã, na história do cânon, os homens de Deus, os pastores, os líderes eclesiásticos de outrora, da igreja antiga até o quarto, até o quinto século, estes homens nunca tomaram uma decisão dizendo: nós vamos considerar, nós vamos atribuir a autoridade a estes livros e nós decidimos que não vamos atribuir a autoridade àqueles outros livros. Não, é errado pensar desta forma. Quando nós pensamos sobre o cânon, nós devemos entender que os homens de Deus simplesmente reconheceram. Eles simplesmente reconheceram uma autoridade já existente.
Eles simplesmente reconheceram uma autoridade que o livro já tinha e que muitas vezes, pelos mais diversos indícios, este livro trazia para si essa autoridade, este livro afirmava ter essa autoridade. Você considere, por exemplo, os profetas. Os profetas diziam: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Quem poderia dizer uma frase como essa hoje? Ou uma outra frase dita pelos profetas: assim diz o Senhor. É uma outra expressão curiosa que nós encontramos nos escritos proféticos e que mostram que eles tinham plena consciência da autoridade dos seus escritos. Nós encontramos, a título de exemplo, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode ver a consciência que Davi tinha da autoridade dos seus escritos. Quando nós olhamos, por exemplo, você pode acompanhar em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, já no finalzinho da vida de Davi. Vejam o que Davi fala aqui, ele escreveu muitos salmos. Diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Vejam a consciência que ele tinha da autoridade daquilo que ele escrevia, movido pelo Espírito Santo de Deus. Perceba que os homens de Deus apenas reconheceram essa autoridade que os autores bíblicos já arrogavam para si. Observe, por exemplo, o apóstolo Paulo também, 1 Coríntios 14, versículo 37. Diz assim a Sagrada Escritura: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Vejam, o apóstolo Paulo está dizendo que o que ele escreve é palavra de Deus. Ora, esses indícios todos estão presentes em todos os 66 livros que compõem a Sagrada Escritura. E os homens de Deus, ao longo da história, aliás, bem cedo na história, até o quarto século, quinto século, reconheceram essa autoridade, reconheceram observe a palavra, reconheceram a canonicidade destes livros. Não atribuíram canonicidade aos livros, mas reconheceram a canonicidade. Por que canonicidade? Porque é uma palavra que vem do grego, que significa regra ou norma. Na verdade, no início, essa palavra significava vara de medir, canê, vara de medir. E esta palavra serviu, ela se estendendo, serviu para indicar algum tipo de padrão. De modo que a Bíblia é exatamente isto. Um padrão, ela apresenta um padrão daquilo, o padrão daquilo que devemos crer e viver. Um outro conceito fortemente ligado à bibliologia é o conceito de inspiração. O que é inspiração? Nós dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus. E o que significa isso? Bem, nós devemos desde já rejeitar alguns conceitos errados. Algumas pessoas creem que quando nós dizemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, que ele ditou as palavras da Bíblia. Não é correto acreditar nisso. Nós percebemos pela linguagem adotada pelos escritores, nós percebemos que não se trata de uma linguagem recebida através de ditado. Por quê? Nós encontramos nos escritos bíblicos, nós encontramos muito da personalidade do autor bíblico. Nós encontramos expressões de sentimentos, nós encontramos manifestações de tentativa de lembrança, de exercício da memória. Nós encontramos essas coisas, de modo que o conceito de inspiração não se encaixa com a ideia de um ditado. A teoria do ditado, ou seja, a inspiração mecânica, não se conforma, não se harmoniza com a evidência que nós temos nos escritos bíblicos. Existe também a teoria de que os escritores
do Novo Testamento e do Velho Testamento entraram num estado de êxtase quando compuseram os escritos bíblicos. Eles perderam a posse de suas faculdades mentais, ficaram numa condição de transe emocional e então começaram a produzir os escritos. Esta ideia também não é correta, pelas mesmas razões que já mencionamos. Nós encontramos no texto bíblico evidências de que os autores bíblicos estavam de plena posse de suas faculdades mentais quando produziram os escritos.